Oiê, graça e paz, tudo bem com você? Estamos bem, graças a Deus, feliz da vida, porque vamos começar aqui falar sobre as três mensagens angélicas. Sabe de uma coisa? Estas três mensagens angélicas, elas são dadas para o mundo. Todas as pessoas têm que conhecer essas mensagens angélicas. Mas o que é isso, Jean? Que negócio é esse de três mensagens angélicas? São anjos que estão levando essas mensagens? Vai aparecer no céu um anjo? Como que funciona isso? Espera lá. Nós vamos iniciar um estudo, ou seja, nós estamos aqui iniciando um estudo que durante um trimestre inteiro nós iremos analisar e iremos conhecer um pouco mais dessa mensagem. Essa mensagem nós vamos, digamos assim, estudar temas a respeito dessa mensagem. E você vai conhecer essa mensagem dos três anjos, que é uma mensagem para esta época. Você sabia disso? É verdade. É uma mensagem para este momento. É uma mensagem na qual todas as pessoas precisam ouvi-la, queiram ou não, mas elas têm que ouvir. Nós precisamos anunciar essa mensagem. Todo cristão deveria estar anunciando a mensagem. Mas o problema é o seguinte: a maioria dos cristãos nem sequer sabe dessa mensagem, nem sequer conhece essa mensagem. Mas por quê? Se essa mensagem ela é tão importante, se ela é uma mensagem que é para os dias de hoje e se ela é uma mensagem angelical, por que os cristãos não estão sabendo a respeito dessa mensagem? Talvez você esteja participando de um grupo ou de uma igreja, uma denominação, uma comunidade, onde ninguém está te ensinando a respeito disso. O porquê? Talvez porque não conhecem, ou talvez porque distorcem a palavra de Deus. Lembre de uma coisa: a palavra do Senhor diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Portanto, muitas vezes pode ser um líder religioso, mas não está cumprindo com a vontade de Deus. E é por isso que você não conhece essa mensagem. E é por isso que você não está levando essa mensagem. Mas vamos lá. Fique comigo até o final deste vídeo. E nós vamos junto começarmos então a entender um pouquinho a respeito da mensagem dos três anjos, na qual nós estudaremos por todo este trimestre. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Nós estaremos publicando vídeos a respeito das três mensagens angélicas, de temas que nós estaremos abordando sobre essas três importantes mensagens para os dias de hoje. Agora, antes de começarmos a falar sobre essas mensagens angélicas, eu quero mencionar uma coisa histórica aqui para você. Ali por volta dos anos 1844, surgiram alguns movimentos, surgiram algumas ideias, e algumas ideias ali malucas que surgiram. Por exemplo, Friedrich Nietzsche, ele acreditava ou ele queria descredibilizar as coisas de Deus, exclusivamente a lei moral de Deus. Nietzsche, ele acreditava que as coisas de Deus, elas eram coisas ruins. E então Nietzsche começou a dizer que os ensinamentos cristãos eram uma moralidade fracajada, que era um pensamento fraco, um pensamento tolo e que nada disso precisava ser seguido. Ele foi totalmente contra a palavra de Deus. E o mais interessante de tudo é que ele vem de um lar que supostamente era um lar cristão. Uma outra ideia que surgiu nos anos de 1844 é a ideia darwinista, aonde acreditava-se ou acredita-se de que as coisas foram com o tempo sendo evoluídas, que os animais, eles foram evoluindo, vindo de uns e de outros e ali foram criando, foram evoluindo, foram se desenvolvendo por si só. Uma outra ideia totalmente equivocada e totalmente contrária à Bíblia foi a ideias de Karl Marx, o marxismo. O marxismo é uma ideia totalmente que contradiz as Sagradas Escrituras. E que nós podemos dizer então do espiritismo moderno?
aonde vem distorcendo totalmente as escrituras sagradas. Mas sabe que interessante? Foi justamente ali por volta dos anos de 1844, foi justamente no ano de 1844 que a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, se cumpriu. E eu vou ler aqui na minha Bíblia esse capítulo, este versículo de Daniel, capítulo 8, verso 14. E eu gostaria que você acompanhasse comigo. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo essa profecia que se cumpriu em 1844. E nós dizemos mais, ela se cumpriu no dia 22 de outubro de 1844. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Daniel capítulo 8 e verso 14. Vejam o que diz esse texto tremendo que Deus nos deixou e ele se cumpriu e ele aconteceu justamente numa época onde muitas ideias loucas, muitas ideias contrárias à Bíblia Sagrada, e elas surgiram justamente neste mesmo período. Veja só, Daniel 8,14 está escrito: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Essa é uma profecia que nós estaremos estudando durante esse trimestre também. Nós estaremos falando sobre esta profecia, que se cumpriu lá em 1844. E você vai aprender aqui, no canal A Última Batalha, o que significa esta profecia. Esta profecia, ela deu a origem a um grande movimento profético, que é o movimento adventista do sétimo dia. O movimento que surgiu para combater diretamente essas ideias equivocadas do socialismo, do espiritismo moderno e do darwinismo também, e de tantas outras coisas mais. Veja o que o adventismo vem pregando contra essas ideias que querem derrubar a verdade de Deus por terra. Assim que, no entanto, em 1844, ao se cumprir essa profecia de Daniel 8,14, surge então o movimento profético. Ali, dentro do grande desapontamento que houve, surge esse movimento. E contra Marx, o movimento adventista do sétimo dia proclama que o conflito entre Cristo e Satanás, não um fluxo materialista, explica a história que terminará não em uma utopia comunista, mas no estabelecimento sobrenatural do reino de Deus. Amém? Contra Darwin, ou darwinismo, o movimento adventista do sétimo dia ensina que a vida se originou não no processo natural e casual de mutuação aleatória e seleção natural, mas pelo poder do Deus Criador, que em 6 dias criou a vida na terra e descansou no sétimo dia, o santo sábado do Senhor, que está lá em Gênesis capítulo 2. E contra Nietzsche, Friedrich Nietzsche, o movimento adventista do sétimo dia proclama não só que Deus existe, mas que seu código universal de moralidade, as chamadas antigas tábuas da lei de Deus, os 10 mandamentos, permanece o padrão absoluto de julgamento e rege toda a humanidade. E contra o espiritismo moderno, o adventismo do sétimo dia, ele prova e mostra dentro da Bíblia, sola escritura, que não existe uma alma que sai do corpo e que se torna imortal. Pelo contrário, todos os seres humanos pecaram, diz as Sagradas Escrituras, e todos destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, e a Bíblia diz mais, lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, não existe alma imortal, alma que nunca morre, mas todos pecamos e todos nós pagamos o preço do pecado, que é a morte do pecado. Mas Jesus venceu a morte. Jesus, ele ressuscitou e vivo ele está. Jesus, ele viveu uma vida perfeita. Jesus, ele não
não caiu em pecado, ele não caiu em tentação. E Jesus veio para salvar a mim e a você, para nos livrar da morte e do pecado, da morte eterna e do pecado. Jesus veio para dar a vida e a vida eterna, a vida plena. Ele é o Salvador. Essa é a mensagem. É essa a mensagem que a mensagem dos três anjos está proclamando. A mensagem dos três anjos vem para mostrar os enganos de Satanás por essas ideias equivocadas que surgiram a partir de 1844, mas mostrar uma mensagem única e verdadeira, a mensagem poderosa, uma mensagem de Deus, uma mensagem que vem dos céus para toda a humanidade neste mundo, para que então todos conheçam e saibam que Jesus muito em breve virá e que todas essas ideias equivocadas do socialismo, do darwinismo, do espiritismo moderno, todas essas ideias equivocadas, elas que cairão por terra, porque a única verdade absoluta é aquela que está escrita na palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É disso que nós estamos falando e é disso que o ser humano que nós precisamos para viver. Por fim, as três mensagens angélicas são, em certo sentido, instruções para o avanço da igreja também, mas em sua essência é o evangelho eterno, o evangelho puro, é simples, o evangelho apresentado no contexto da verdade presente. Você sabe o que é verdade presente? Se você não sabe o que é verdade presente, dá uma olhadinha no card que eu vou deixar aqui em cima e você vai assistir esse vídeo, você vai assistir essa pregação poderosa e você vai saber o que é a verdade presente. Não se esqueça, fique comigo, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba mais as notificações e receba mais vídeos durante todo esse trimestre, onde estaremos falando sobre as três poderosas mensagens dos três anjos. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Deus te dê a paz.